Bom dia, gente. Bom dia. Hoje é domingo, dia 6 de janeiro. Dia especial, 6 de janeiro. Já explico o porquê. Paz e Bem de número 54. Eu sou o Mauro Lopes e estou numa alegria danada hoje. Estou numa alegria danada hoje por vários motivos. Vários motivos. Primeiro, porque a gente acordou e está vivo, né? Segundo, porque é domingo. Domingo a gente faz o programa um pouquinho mais tarde, né? Em geral, eu gravo o programa um pouco antes ou um pouco depois, ao redor das 5 da manhã. Domingo, eu durmo um pouquinho mais e gravo o programa às 6 da manhã. Então, a gente tem já o sol já bem animado aí atrás, né? O dia já está bem nascido, vamos dizer assim. Agora, já é um pouco mais de 6 da manhã, quando eu estou fazendo o início da nossa conversa aqui. Estou bem alegre hoje porque, pelo jeito, vai ter onda. Vou surfar um pouquinho hoje. Faz tempo que não tem onda aqui em Bertioga. E porque é domingo da Epifania. Epifania. Senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Vocês vão ver, você, amigo, amiga, irmão, irmã, cristão, judeu, judia, muçulmano, muçulmana, espírita, do candomblé, da umbanda, do santo daime, ateu, ateia, agnóstico, agnóstica, vocês vão ver a beleza e a riqueza que há escondida, que nos foi escondida na Bíblia. Na Bíblia, que não é um livro sagrado dos cristãos e cristãs. A Bíblia, assim como os Vedas, assim como outros livros, são livros sagrados de toda a humanidade. Pertencem a todos. Não pertencem a uma igrejinha. Não pertencem a um grupo. Mas esses grupos, em geral, mantêm o tesouro, a beleza, a riqueza desses textos escondidos aos sábios. Sábios. Escondidos aos poderosos, à elite religiosa. Mas é uma maravilha. Vocês vão ver. Hoje é domingo da Epifania. Domingo de grande alegria mesmo, grande alegria. Estou alegre também porque nós recebemos mais presentes aqui, presentes para a comunidade Paz e Bem. A Silvia, minha mulher, diz o seguinte, olha, tem os youtubers têm os recebidos, então recebe camisa, recebe brinde das empresas e tudo que eles vão usar, e em troco eles mostram nos seus programas. Aqui eu vou mostrar, mas a gente só tem um tipo de recebido aqui, que é livro, portanto presente para todos nós. Olha o que chegou aqui. Bom, primeiro nosso já amigo íntimo, Faustino Teixeira. Vejam que maravilha esse livro dele. É um livro de 2007. Não é um livro recente, dele e do Marco Lucchesi. O Canto da Unidade, em torno da poética de Rumi. Nós vamos cantar a unidade em torno de Rumi. Rumi é um dos maiores líderes do sufismo, um líder sufi, que é uma corrente extremamente mística e amorosa dentro do islamismo. É sensacional, é genial. Eu vou mergulhar nesse livro e nós vamos partilhar logo mais. Outra pessoa da nossa comunidade aqui, a Maria Inês Chaves Preza Freitas. A religiosidade do homem brasileiro. As relações entre experiência religiosa e filosofia. Veja. Muito legal, né? Já falei com ela ontem para agradecer e disse que vou mergulhar no livro e vamos chamá-la para uma conversa, para uma entrevista aqui na comunidade logo mais. E dois. Um eu recebi pessoalmente, outro eu já tinha há bastante tempo, de alguém com quem nós vamos conversar quarta-feira. Quarta-feira tem entrevista às 7 horas da noite com o Alexandre Leone, o Rabino Alexandre Leone. Ele me deu esse livro quando a gente esteve junto aqui, alguns dias atrás, A Imagem Divina e o Pó da Terra, o humanismo sagrado e a crítica da modernidade em Heschel, um filósofo fundamental na história do judaísmo e na história da humanidade, do caminho amoroso da humanidade. E eu já tinha esse outro livro dele.
Mística e Razão. Maravilhoso, maravilhoso livro. Também sobre Heschel. Dialética no Pensamento Judaico, de Speculis Heschel. Esse livro aqui é a pesquisa, se eu não estou enganado, é a pesquisa do mestrado ou doutorado do Alexandre Leone. Bom, na quarta-feira nós não vamos conversar sobre o Heschel com ele. O Leone é um dos maiores especialistas no Brasil em Heschel. Nós vamos conversar sobre um texto do Levinas, do filósofo Levinas. Mas não vai faltar oportunidade para a gente conversar com ele sobre Heschel também. Muitos presentes. Então, mais um motivo para alegria. Hoje é dia de presente. Hoje é dia de presente, Epifania. Uma turma meio suspeita, e esse é o texto que se proclama na liturgia católica, na liturgia dos irmãs anglicanos e anglicanas, creio que nos cultos dos metodistas também, em diversas denominações religiosas, é a visita dos magos, que vão lá e entregam uns presentes para o menino que tinha acabado de nascer. Então, nós recebemos aqui, a nossa comunidade recebe presentes também nesse dia da Epifania. Vamos lá, Epifania. É maravilhoso, vocês vão ver. É maravilhoso. O texto, então, que é proclamado hoje é do capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Socorro-me aqui, como sempre, da Bíblia de Jerusalém. Não tem o nome aqui, mas eu garanto a vocês, é a Bíblia de Jerusalém. Já está gasta. Capítulo 2 de Mateus, versículos de 1 a 12. Nós já mencionamos esse texto aqui em um ou dois encontros nossos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Com efeito, vimos sua estrela surgir e viemos homenageá-lo. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo, procurou saber deles onde havia de nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois é isto que foi escrito pelo profeta. Então, o que disse o profeta segundo os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo? Está aqui no texto de Mateus. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és o menor entre os clãs de Judá, pois de ti nascerá um chefe que apacentará Israel, o meu povo. Então, Herodes mandou chamar secretamente os magos e procurou certificar-se com eles a respeito do tempo em que a estrela tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e procurai obter informações exatas a respeito do menino. E ao encontrá-lo, avisai-me, para que também eu vá homenageá-lo. A essas palavras do rei, eles partiram. E eis que a estrela que tinham visto no céu surgir, ia à frente deles, até que parou sobre um lugar onde se encontrava o menino. Eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente. Ao entrar na casa, viram um menino com Maria e sua mãe, e prostrando-se, o homenagearam. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho que não voltassem a Herodes, regressaram por um outro caminho para a sua região. Esse é o texto, então. Bom, tem mais um motivo para eu estar muito alegre. Vocês estão vendo que a transmissão hoje está ótima, né? Foi ontem, eu tropiquei sobre os... Eu estou baixando aqui porque nós vamos ler juntos aqui um texto, tá? Vamos nos socorrer juntos de um texto aqui. Ontem, como eu disse, eu tropecei nos fios, caiu tudo, fizemos uma transmissão pelo 3G, foi muito instável, eu vi depois, né, teve momentos em que interrompeu e tudo, mas vieram dois técnicos aqui, que atenderam meu socorro, o pedido de socorro urgente, o Demi e o João, e eles arrumaram outro esquema aqui, garanto que não vou mais tropeçar, espero, e está muito mais estável, muito melhor, super grato aos dois que vieram ontem aqui me socorrer. Bom, vamos lá.
Epifania. Então, hoje é a solenidade da Epifania para várias denominações cristãs. Epifania vem do grego epifaino, que significa manifestar, aparecer, mas não é só aparecer, né? Não é como alguém que entra aqui e aparece, não, é aparecer, é resplender, é aparecer como um grande evento. E a partir de agora eu vou me socorrer de 3 textos para a nossa conversa. Primeiro, do padre Francisco Cornélio, é um dos melhores biblistas, portanto, estudiosos da Bíblia, da atualidade no Brasil. O padre Francisco Cornélio está lá na periferia, em Apodi, no Rio Grande do Norte. Ele é fantástico mesmo. Eu tenho conversado com ele para ver se ele vem fazer um programa com a gente, de exatamente fazer a análise Bíblia dos textos lidos dominicalmente nas missas. Se der, vai ser fantástico. Mas ele está fazendo doutorado em Roma, está bem atarefado atualmente. Então, ele é pároco lá em Apodi, no Rio Grande do Norte, e nesse momento está fazendo doutorado em Roma. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo para essa análise dele, e quem quiser e puder, acompanha toda semana. Sexta, em geral, sexta ou sábado, ele solta o texto dele referente ao Evangelho Dominical. É fantástico. Francisco Cornélio realmente é muito bom. Socorro-me também do José Antônio Pagola, esse José Antônio Pagola também um dos maiores estudiosos da Bíblia da atualidade, muito perseguido pela hierarquia conservadora do Vaticano, e deste livro, na verdade são 2 volumes, sobre os evangelhos, esse aqui, do Giuseppe Barbalho, Reinaldo Fabres e Bruno Badioni. São interpretações dos 4 evangelhos, é um livro já bem clássico de análise. Vamos lá. Então, vou começar então pelo Francisco Cornélio. Até selecionei 3, porque é tão bonita a análise dele hoje, tão bonita que acho que ela merece ser lida. Não lerei inteira, mas eu vou ler boas partes dela para lá. Espera aí. Deixa eu aumentar o texto aqui. Isso. Bom, aqui é muito interessante esse nosso texto. Primeira observação é assim: ele, diferentemente de Lucas, ele não descreve o nascimento de Jesus. É curioso, porque o texto todo vai falar sobre Jesus, mas a presença propriamente dita do menino é praticamente nenhuma no texto. O texto é todo ao redor do nascimento de Jesus. Mas Jesus como protagonista, como personagem mesmo, que aparece ativamente no texto, o bebê, é apenas um brevíssimo trecho que é aqui, no versículo 11. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o homenagearam e aí ofereceram os presentes. Acabou. O restante do texto é o entorno. E qual é o entorno? É o entorno da visita de uns tipos muito suspeitos a Jesus, esses tais magos, e a reação dos poderosos ao nascimento de Jesus, representados por Herodes e pela elite religiosa de Israel. Há um outro aspecto muito importante que remete à nossa conversa de ontem sobre a Bíblia e sexualidade, Bíblia e homossexualidade, que é o paralelismo que se traça nesse texto, nesse Evangelho de Mateus, que é um evangelho muito mergulhado no judaísmo, na tradição do judaísmo. É o paralelismo direto entre as figuras de Jesus e de Davi. Ele nasceu em Belém da Judéia. E por que nasceu em Belém da Judéia? Os escribas vão dizer, né? Eles citam o profeta, eles citam o profeta Miqueias, né, que vai dizer: em Belém, terra de Judá, de modo algum, e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre os clãs de Judá, pois de ti sairá um chefe que apacentará Israel, o meu povo. Belém é a terra de Davi. Então, a profecia era que da terra de Davi nasceria o sucessor de Davi. Então, esse paralelismo entre Jesus e Davi. Na nossa conversa de ontem sobre sexualidade, homossexualidade e a Bíblia, nós vimos como como Davi manteve relações homossexuais com seu grande amado, que foi Jonatas, filho do rei Saul. Davi era bissexual, teve relações também com mulheres, teve filhos ao longo de toda a sua vida. Então, aqui já é bem interessante também esse paralelismo entre Jesus e este homem chamado Davi,
que foi rei de Israel. A terceira questão é que o texto que se segue imediatamente a esta passagem, e nós vamos falar disso um pouquinho mais adiante, é o texto do massacre dos bebês em Belém, que Herodes vai terminar decretando. Então, há esse texto, então, que é o texto da grande alegria da Epifania, e esse texto, logo depois dele, tem esse corte para o massacre dos bebês determinado pelos ricos e poderosos representados pelo rei Herodes. Vamos lá, vou aqui com o nosso amigo Francisco Cornélio. A princípio, já é possível perceber a intenção do autor com esta informação, né, de que estão vindo os magos a saber notícias do nascimento desse rei. Está surgindo uma alternativa de poder e realeza diferente do sistema vigente. Há um deslocamento do centro, Jerusalém, para a periferia, Belém. Ou seja, começa a descentralização, uma indicação de que o poder exercido até então na capital, Jerusalém, está ruindo, está entrando em crise. É claro que é necessário o complemento da informação para termos clareza da oposição que o autor quer apresentar entre o poder centralizado e o poder alternativo que surge. Nasceu um rei para os judeus, a gente leu no versículo 2. Portanto, o poder ilegítimo de Herodes está sendo desmascarado. As indicações de tempo e espaço, isso é muito importante, também servem para legitimar a historicidade do homem Jesus de Nazaré. Portanto, o que Mateus está tentando indicar? Jesus é um homem histórico, concreto. Jesus é alguém mergulhado na história da humanidade, não como os fundamentalistas nos querem fazer crer, um personagem que existe fora do tempo e que suas máximas são máximas absolutas e aplicáveis em total e literalmente à vida das pessoas. Não. Jesus é história. Jesus é Deus mergulhado na história, na mais legítima tradição cristã. A outra novidade, e esse é um aspecto central do relato, percebido ainda no primeiro versículo, está na peculiaridade dos personagens apresentados pelo autor. Alguns magos do Oriente. Os magos, em grego, os magoi, eram estudiosos orientais e adivinhos, responsáveis pela interpretação dos sonhos e pela leitura dos fenômenos naturais. Mas também, e este é o aspecto mais importante, eram vistos como feiticeiros e charlatões, operadores de magia e sacerdotes dos cultos pagãos da Pérsia e Babilônia. Portanto, pertenciam a uma categoria condenada tanto pelo judaísmo como pelo cristianismo nascente, quando foi escrito o Evangelho de Mateus. Os magos eram assim, tipo gente suspeita, vagabundos, artistas, gente de esquerda, gentalha, né, na visão dos poderosos de hoje, do Bolsonaro e sua turma. São estes suspeitos, é essa gente suspeita que vem falar, opa, nasceu novo. E, de fato, há um episódio em Atos dos Apóstolos de Simeão, o mago, muito interessante, que mostra como eles eram realmente... o cristianismo hostilizava os magos, não gostava dessa turma, né, dessa turma de mágicos, de artistas, de gente que trazia tentações para as pessoas. Né? É esta turma que a esta turma vai se revelar o novo poder, a nova caminhada que está surgindo. Pois bem, o que acontece quando chegam, então, esses tipos suspeitos para anunciar que está chegando o novo, que nasceu um novo rei? O rei Herodes ficou perturbado, assim como toda Jerusalém, pois que eles pressentiam que um novo tempo estava surgindo, novas relações estavam sendo gestadas, uma sociedade alternativa estava nascendo. O reino de Deus estava começando e, portanto, todos os reinos humanos deveriam desaparecer. Todo o poder estava destinado a assumir. Então, o que Herodes faz? Herodes vai fazer um pacto com a elite religiosa
Herodes, elite religiosa. Bolsonaro, fundamentalistas. Dá para ver como a história, essas situações vão acontecendo ao longo da história? Qual é o pacto que ele faz? Ele chama a elite religiosa e diz, e aí? Que história é essa? Que nasceu alguém. E aí os religiosos vão dizer, não, de fato, é lá em Belém. A profecia diz que é lá em Belém. A profecia diz que é entre os pobres. A profecia diz que é entre os indígenas, os quilombolas, os sem terra, os sem teto. Então, pau nessa turma. Pau nessa turma. É este acordo entre a elite religiosa, entre Herodes Bolsonaro e os escribas e os fundamentalistas, que leva a esta enorme preocupação com o nascimento de Jesus. E aqui vou me socorrer, então, do Pagola, né? O texto do Pagola que eu havia indicado. A notícia não lhes traz alegria nenhuma a Herodes, Bolsonaro, e aos escribas fundamentalistas. Por quê? Porque Herodes havia sido nomeado rei dos judeus por quem? Por Trump, por Donald Trump, pelos romanos. Este rei dos judeus era o rei dos judeus instalado em Israel pelo Império. É o que vai dizer aqui o Pagola, vejam que bonito. Herodes e sua corte representam o mundo dos poderosos. Vale tudo nesse mundo, desde que assegure o próprio poder. O cálculo, a estratégia e a mentira. O que é o reino da pós-verdade que a gente assiste hoje, senão exatamente esta dinâmica. Vale, inclusive, a crueldade, o terror, o desprezo do ser humano e a destruição dos inocentes. Parece um mundo grande e poderoso. Apresenta-se a nós como defensor da ordem e da justiça, mas é débil e mesquinho, pois termina sempre procurando o menino para o matar. Pode haver representação mais realista do que a gente vive no Brasil hoje? Acho que não, né? Acho que não. Nossa, o tempo voa. Vou terminar com duas observações aqui. Aí, então, os magos vão a Belém. E lá, a reação deles é muito significativa, porque diz assim, ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande, está aqui no versículo 10. Segundo o Francisco Cornélio nos ensina, a tradução do texto litúrgico não consegue expressar suficientemente esse sentimento dos magos. O autor usa a expressão grega ekaresan karan megalem, para a qual a tradução mais adequada seria alegraram-se com uma alegria muito grande. A luz de Deus, até então sufocada por uma religião ritualista e segregador, acho que ele está falando de hoje, né? Agora ilumina o universo inteiro. Alegraram-se com uma alegria muito grande. Não é esta alegria quando nós descobrimos essa possibilidade. E esta alegria está muito além, em geral, fora dos tempos. Nós lemos aqui, recentemente, o encontro de Jesus com a samaritana no Evangelho de João. Ele encontra com a samaritana, e aí tem um diálogo que é um diálogo fantástico, que vai nos dizer assim. A mulher pergunta à samaritana, Jesus, mas a gente adora Deus aqui na nossa montanha, na Samaria, e vocês em Jerusalém. E aí Jesus responde, acredita, minha mulher, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vamos em frente. Vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Ou seja, é para muito além dos limites institucionais que esta revelação, que esta manifestação se faz. Esta grande alegria, entusiasmo, esta vida em entusiasmo, eu digo, quem encontra com esta grande novidade, vira-se do avesso para o resto da vida. E isto é algo que une todos.
cristãos, budistas, hinduístas, dos judeus, muçulmanos, gente do candomblé, da Umbanda, espíritas, do Daime, gente de todo lugar, porque a manifestação do novo, a manifestação da possibilidade de um mundo novo, do reino da justiça e da paz, vira-nos do avesso e nos transforma, rompendo os limites dos templos, rompendo os limites dos rituais institucionais, transforma-nos todos e todas, irmãos e irmãs, amigos e amigas. É contra isso que os poderosos se levantam. É disto que os poderosos têm medo. É desta possibilidade desse caminhar juntos em alegria, 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 grande alegria. O mundo dos poderosos, eu garanto a vocês, conheço esse mundo. É um mundo triste. É um mundo que só se mundo de cálculo. É um mundo em que só se pensa no ganhar mais, ter mais poder, explorar mais. É um mundo triste. É um mundo em que não há satisfação, nunca há satisfação. A oposição do novo ao velho, a oposição do nascimento de Jesus, a corte de Herodes, a gente vê, só tem preocupação lá, não tem uma risadinha de Herodes. A oposição a este mundo de tristeza, a este mundo de cálculo, é um novo mundo de grande alegria. Alegria grande, muito grande alegria. Esta é, em resumo, a festa da Epifania. Alegria para os marginalizados, alegria para os tipos suspeitos, para os sem terra, para os sem teto, para toda a humanidade. Exceto esse grupinho. Essa turma é 1%, 1% só. É 1% que detém as rédeas do poder econômico, do poder político nas sociedades ao redor, praticamente ao redor de todo o planeta e particularmente neste momento no Brasil. Festa da Epifania, então, solenidade da Epifania, solenidade da manifestação, é a solenidade da manifestação desta grande novidade. Um novo mundo é possível, um mundo de justiça e paz. É isto que esses tipos suspeitos, os magos, foram ver lá na periferia de Israel. Na periferia de São Paulo, na periferia de Fortaleza, na periferia de Porto Alegre, nas periferias de todo o país. Lá está, nesses lugares, nestas periferias todas, está esta manifestação do novo. Não em Brasília, não nas mansões, não nos restaurantes finos, não nas festas dos milionários. É na periferia. Grande alegria na periferia. Pois bem, o tempo voou novamente. Mas é que hoje é domingo. Hoje a gente pode ir um pouquinho mais distante. E é domingo de grande alegria. E a alegria é isso mesmo, né? Alegria sem medida. A alegria não tem medida. Não tem medida. A alegria desmedida. Deixa eu ver. Eu saí aqui. Eu vou vir mais para trás para a gente fazer este momento. Estou aqui, acho que até meio escuro, né? Ótimo. Vamos nos admirar, então, da alegria deste mundão. 1 minuto de silêncio, meditação sobre a possibilidade da alegria. Olhos fechados, respiração profunda, espinha ereta, coração tranquilo. Estou fechando meus olhos, fecha seus olhos um minutinho. Ok. Abre meus olhos, abre seus olhos.
Deixa eu voltar aqui. Acho que essa câmera fica meio maluca, né? Com esse vai e vem aí, tentando arrumar o foco. E agora que eu vi, clareou bastante lá atrás, e aí eu fui escurecendo, que é ótimo, né? A manifestação de grande alegria é em torno desse menino, dessa menina, dos meninos e meninas do sim, que são visitados, que fazem a alegria nas comunidades dessa turma suspeitíssima de magos, sem terra, sem teto, artistas, pobres das periferias de todos os cantos do planeta. Com eles, nos alegramos com um tempo de justiça e paz que virá. Paz e bem, gente. Um domingo de grande alegria para todo mundo.